A paz do Senhor Jesus, seja louvado o nome do Senhor. Quero nesta hora trazer uma palavra aos nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos falar sobre Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Então ele era um homem chefe do exército, era um homem de muito valor, mas era um homem que estava com uma enfermidade. E essa enfermidade era uma lepra. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Eu quero entender que essa moça, quando Naamã, ele foi lutar, ele foi guerrear com o povo de Israel, ele trouxe essa menina cativa para ser serva na sua casa. E essa moça, essa menina, pelo que os historiadores dizem, deveria ter seus 13, 14 anos, ela trabalhando dentro da casa de Naamã, ela então observou talvez as roupas sujas de sangue, de pus, talvez o lençol, e ela chega então para sua senhora, para a esposa de Naamã, e diz: quem dera, oxalá, ele estivesse lá em Samaria, porque lá há um profeta que lhe restauraria da sua lepra. Então, aquela menina, ainda que ela foi levada como cativa, deixaram a família dela para trás, levaram ela para ser serviçal na casa de Naamã, ainda assim, essa menina o respeita como seu senhor, a esposa como sua senhora, e ainda leva a ele uma oportunidade de cura. Olha o coração do ser humano, quando ele tem amor pelo próximo, quando ele ama o próximo, quando ele quer ver o próximo bem, independente da situação a qual ela estava vivendo, talvez de tristeza, de amargura, de sofrimento por estar longe da sua família, da sua terra natal, essa menina, mesmo assim, ela deixou ser usada por Deus naquele momento. Seja louvado o nome do Senhor. No versículo 4 diz: Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Então, o que aconteceu? Quando a esposa de Naamã chega para ele e fala o que a menina falou para ela, ele corre ao rei da Síria, que é o seu rei, né? E ele fala o que estava acontecendo, o que aquela moça disse. Aí o rei da Síria achou que era só mandar uma carta para o rei de Israel, e o rei de Israel ia restaurar Naamã da lepra. Então Naamã pega a carta e leva para o rei de Israel. Aí no versículo 7, vamos continuar lendo. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então, o que o rei pensou? Que o rei da Síria estava querendo arrumar um pé de briga, né, para ter uma guerra. Mas não era. O rei da Síria não entendeu que era um profeta que a menina, que Naamã tinha que ir até o profeta, não até o rei. O rei não podia fazer nada, porque o rei, ele era dominado por ele mesmo, mas o profeta era dominado por Deus. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Aí sucedeu, no versículo 8, diz que sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava os seus vestidos, mandou dizer ao rei:
Por que rasga os teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu, quando ele fica sabendo que Naamã levou a carta para o rei ficou desesperado, que o rei falou, não, agora eu não vou poder curar Naamã, e o rei da Síria vai querer vir contra nós. Então ele achava que era ele que tinha que fazer alguma coisa, e aí Eliseu, ouvindo falar que o rei estava desesperado, o rei de Israel, ele falou, não, deixa ele vir a mim, e ele saberá que há Deus em Israel. Seja louvado o nome do Senhor. 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará da lepra. Olha só, seja louvado o nome do Senhor. Primeiro, ele achou que o profeta, ele era um homem conceituado, ele era um chefe do exército, renomado. Então ele de repente pensou, não, esse profeta aí vai sair, vai olhar para mim, vai ver como que eu sou, vai ver que eu sou um homem bem posto, bem, de honra, e vai colocar as mãos sobre a minha enfermidade e vai orar e a enfermidade vai sair. Mas não foi isso que Eliseu fez. Eliseu nem saiu para fora. Eliseu falou para o moço Geazi, vai lá, fala para ele descer 7 vezes no Rio Jordão e a carne dele se tornará e ficarás purificada. E aí no versículo 12, ele diz, Naamã, não são porventura Abanas e Farpar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Ele ficou indignado, porque além do profeta não sair, mandar o moço, o Geazi, para falar para ele descer 7 vezes no Rio Jordão, ele fica bravo porque ele fala que tinha rios melhores do que aquele Rio Jordão. Por quê? O Rio Jordão era um rio que era um pouquinho sujo, E o rio de Farpar, que ele fala, e de Abana, era um rio cristalino, com as águas cristalinas. E aí ele pensa, além do profeta nem sair para fora, ainda manda eu tomar banho nessa água suja. Aleluia. Então ele vai indignado, vai embora. Então chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disseram, meu senhor, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e serás purificado. O que os servos quis dizer? Olha, meu senhor, se eles mandassem você ir para a guerra, você foi para a guerra, é um homem de guerra, é um homem que ganhou muitas batalhas. Se ele falasse para você fazer alguma coisa assim, você não faria para ficar curado? Mas não, ele só está falando, desce o rio 7 vezes. Isso não é nada em vista das guerras que você luta. Aí no versículo 14 diz que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha só o trabalhar de Deus na vida de alguém, quando ele tem um propósito, quando ele tem algo a fazer na vida de uma pessoa, como que é. Olha só. E aí continua. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a mão do rei estou com ele para que torne-se, mas ele o recusou. E disse Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga dessa terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerei a este servo holocausto e sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Isso é Naamã falando agora para Eliseu. Aí Eliseu fala para eles, nisto perdoe o meu... Naamã falando para Eliseu, nisto perdoe o teu servo, Senhor, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenda de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. O que ele estava falando?
Eliseu